no Salmo de número 88. Eu quero dizer aos irmãos que nos Salmos não existem versículos. Quando alguém diz assim, o Salmo de número 23 e versículo 5, versículo 2, aquela coisa, nos Salmos nós não temos versículos, porque os Salmos não são histórias, os Salmos são cânticos. Então, o que nós temos nos Salmos são versos, porque, na verdade, os Salmos não deveriam ser lidos, eles deveriam ser cantados. E nós não temos versículos, porque quando eu coloco o versículo nos Salmos, eu deixo de tratar o Salmo como um inário, um louvor, e passo a ver os Salmos como histórias, e eles não são histórias, eles são cânticos. A palavra terli no hebraico, transliterado para o português, é isso, louvores, adoração. Há uma palavra saltério, também conhecido como os Salmos, que é uma palavra, vem do latim, que é salterium, que traduzido para o português fala de um instrumento musical a cordas, que os levitas usavam quando entravam na igreja para louvar a Deus. Então, nós não temos versículos, nós temos versos. Por quê? Porque quando se trata dos Salmos, nós temos o único livro na Bíblia em que o homem fala muito, é o livro dos Salmos. O homem, ele não tem muita oportunidade de falar, mas quando chega nos 150 cânticos hebraicos, os 150 salmos, você vai perceber que é o livro que o homem fala muito. Quem mais fala no livro dos Salmos não é Deus, é o homem. Aqui o homem fala, aqui o homem grita, aqui o homem adora, aqui o homem geme, aqui o homem se expressa, aqui o homem se derrama. Todos os demais livros na Bíblia sempre parte de Deus. Por exemplo, quando você estuda o Pentateuco, é Deus que fala com o homem. Quando você estuda os históricos, é Deus falando ao homem. Quando você estuda os proféticos, é Deus falando ao homem. Quando você estuda os evangelhos, é Deus falando ao homem por meio de Jesus Cristo. Quando você estuda as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, o Apocalipse, sempre você verá Deus falando com o homem. Mas quando você chega no livro dos Salmos, é o homem falando com Deus. A diferença desse livro de todos os demais é que em todos os outros livros sempre parte de Deus. É Deus exortando, é Deus falando, é Deus aconselhando, é Deus dirigindo, é Deus exortando. Agora, quando a gente chega nessa parte da Bíblia, que são os Salmos, não é Deus, é o homem. É o homem orando, é o homem glorificando, é o homem exaltando, é o homem tentando chegar no coração de Deus. E você dá um glória a Deus aí, sabe por quê? Porque Deus, ele deixa-se ser achado. No livro dos Salmos, o homem clama e Deus ouve. O homem busca e Deus atende. O homem procura a Deus e Deus diz assim: eu estou aqui para te abençoar e te ajudar. Então, no livro dos Salmos, tudo parte do homem, é o homem tentando falar com Deus. Agora, o Salmo 88, ele é muito interessante, por quê? Pois todas as vezes que eu vou estudar e vou ministrar, vou pregar, eu não prego mais, que a gente já não tem tanta força, mas vou falar um pouquinho da Bíblia nos Salmos, a gente começa a entender, eu começo a me lembrar da frase do pai da Reforma, chamado Martim Lutero. Martim Lutero, nos seus escritos, ele dizia que todas as vezes que ele pregava sobre os Salmos, era como se ele estivesse chegando em um jardim, e esse jardim o levaria até a presença de Deus. Há uma outra frase de um outro pai da Reforma, chamado Calvino. Calvino dizia que a função dos Salmos era retratar a alma do homem. Juntando a frase de Lutero com a frase de Calvino, eu gosto muito da de Calvino, porque esta é a função dos Salmos: retratar o homem, mostrar o homem, mostrar as fragilidades do homem, a necessidade do homem, o desejo do homem, a vida dedicada. Os Salmos revelam e prescrutam a alma do homem.
Os psicólogos gostam muito do livro dos Salmos, porque aqui nesse livro, nos 150 cânticos, o homem geme, o homem fala, e vale a pena dizer aqui que o homem, ele não tem vergonha de se mostrar no livro dos Salmos. Ele se mostra, ele diz aonde dói, ele diz aonde está doendo, é um pleonasmo, ele diz o tamanho da sua luta. Também ele fala que ele quer que Deus extermine os seus inimigos. Existem salmos aqui que são salmos vingativos, quando os salmistas cantavam pedindo a ação de Deus. Há um salmo que o salmista diz que ele gostaria muito que Deus triturasse os seus inimigos com os seus dentes. O livro dos Salmos, o homem fala e retrata a alma do homem. O Salmo 42, por exemplo, já vou aqui no 88, é um salmo que Davi canta, porque ele foge da ira do seu filho Absalão. Se você analisar o contexto do salmo, Davi assemelha-se à corça, vocês já leram isso. E ele está fugindo, ele abdica do trono porque o Absalão quer matá-lo, quer o trono do pai. E ele então foge, e ele ao fugir, ele compara-se à corça com muita sede. Ele diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E é interessante que a corça, quando ela está com sede, ela perde o rumo, ela não sabe para onde vai. Olha, se tu não deres glória no que eu vou ensinar aqui, a corça, quando está com sede, ela não sabe aonde vai, ela não tem rumo, ela não tem direção, ela fica totalmente desnorteada, uma barata tonta. Não, sabe por quê? Ela com sede, ela não raciocina, com sede, ela só vê os obstáculos, com sede, ela não tem força para caminhar, ela precisa beber água, porque a água renova, a água alimenta, a água direciona. Olha, era para você estar dando glória, porque Davi diz, assim como a corça está com sede e fica desorientada, eu também. É por isso que a gente tem que vir para a igreja, beber dessa água. É por isso que a gente tem que vir para os cultos, para ouvir Deus falar conosco. Vamos devagarzinho nesse Salmo 88, vamos? Bom, olhe para mim aqui, já vou entrar. Esse é costume de quem estuda a Bíblia. A gente só pode descobrir alguma coisa do texto se nós tivermos condições de entender algumas coisas. Primeiro, olhe para cá, nós temos 150 salmos, sim ou não? São cânticos, 150. Aí você diz assim, bom, mas que dificuldade, meu Deus, como é que eu vou aprender tantos salmos? Nós vamos pegar, olhe para mim, isso é o de ensino, irmão. Nós vamos pegar os 150 salmos e vamos dividi-los em 3 grupos. Cada grupo que eu falar, você dá um glória a Deus aí, ok? O primeiro grupo de salmos, D2, que aparece na Bíblia, são salmos que, quando os salmistas cantaram, eles cantaram apenas para louvar a Deus. Eles não cantaram pedindo nada, eles não cantaram para Deus abrir o mar, eles não cantaram para Deus matar ninguém, eles não cantaram pedindo carro, eles só cantavam porque eles queriam atingir o coração de Deus, dizendo que Deus é, que Deus pode, que Deus tem. Aleluia. O primeiro bloco de salmos que aparece na Bíblia são salmos que foram cantados apenas para ressaltar os atributos de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Os salmistas, quando cantaram, eles não queriam outra coisa a não ser dizer que Deus é grande. Aleluia! Diferente de alguns louvores que a gente escuta nos nossos cultos. E eu então, irmão, agora eu parei muito de viajar, não é? Estou mais comportado, estou virando mais senhor, comportadinho. Mas a gente ouve cada culto, cada louvor em culto. Oh, porque o mar não abriu, tu passa por cima. Mentira, tu vai morrer afogado, irmão. Fica calado, fica bem pensando nas coisas, porque Deus não dá espetáculo.
Os hinos precisam atingir a Deus. A maioria dos cantores não gostam de mim. A maioria não, quase 99,9%. Fizeram uma pesquisa agora na internet, eu ganhei como um pregador que não apoia cantor. Não é verdade. Eu não apoio um cantor que vem cantar para nós. Eu não quero que ninguém cante para mim. Eu não quero que cante para mim. Vocês já analisaram a palavra show no grego? A palavra show no grego é baderna, a tradução dele. Então é por isso que a gente não faz show. Quando alguém canta para mim, não é culto. Quando alguém canta para a igreja, não é culto, já é show. Não vai dar um glória a Deus aí, não? Quando canta para mim, já é show. Aí alguém diz, não, nós temos que cantar para Deus. Louvor não é para Deus, não é para a igreja. Ninguém louva a igreja, a gente louva a Deus, a gente adora a Deus. Aí depois que eu canto para Deus, Deus estende a sua mão para a igreja, porque a palavra culto no latim significa prostrar-se diante daquele que é maior. E quem é maior aqui? É Jesus Cristo. Então nós estamos. Por exemplo, o Salmo 46 é o salmo preferido de quem gosta daquelas palavras positivas. Só que o Salmo 46... a expressão que mais eu, como pregador e outros gostamos, é aquela expressão assim, Deus faz. Só que o Salmo não começa dizendo que Deus faz. O Salmo começa dizendo que Deus é. E se você não fugiu da faculdade, sabe que esse não é um artigo, ele é um verbo. É. O que o salmista quer dizer no hebraico? Que Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. E só pode fazer quem é. Não entenderam, né? Tudo bem. Vou pregar só para os levitas agora. Então, só pode fazer quem é. Então o Salmo diz, Deus é. Sendo, Ele faz. Sendo, Ele faz. E só pode fazer quem é. Só que muita gente não gosta do Deus é. Eles gostam do Deus faz. Só que nós viemos essa noite não pelo que Deus faz. Nós viemos aqui porque Deus é, porque Deus... Levante essa mão e adore o Deus que é. O segundo bloco de salmos que nós temos na Bíblia, escute bem, a princípios não tem nada a ver conosco. Não tem. A regra da hermenêutica diz que na parte da interpretação não tem nada a ver conosco. Passa a ter alguma coisa conosco na parte da aplicação. É um bloco de salmos que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esse bloco de salmos são exclusivos dos judeus. Não cansa não, mas é curso de ensino, né? São exclusivos dos judeus, que 3 vezes ao ano deveriam ir a Jerusalém, aqueles que moravam fora de Jerusalém. Vocês sabem que no calendário judaico existiu a festa da Páscoa, que é o Pêssar, né? 50 dias depois a festa do Pentecoste, e depois a festa do Tabernáculo das Cabanas. Então, naquele tempo não tinha avião, não tinha hotel, não tinha carro. O povo tinha que ir a pé ou em cima de animais. E as viagens duravam muito tempo, 5, 6 dias. Então, eles tinham o costume, no período da festa, cantar esses salmos. E o primeiro salmo que eles cantavam era o salmo quando eles estavam arrumando a mala ainda. Não entenderam, né? O Salmo 122, o que diz? Alegrei-me, me é pronome, quando me disseram, vamos à casa. A palavra casa ali no hebraico não é casa-lar, não é casa-morada. A palavra casa no hebraico lá é casa-templo, é igreja, é Jerusalém. Quem vai a Jerusalém vai alegre. Quem vai a Jerusalém vai cantando. Quem vai a Jerusalém já vai salmodiando. Quando o crente vem, pode ter certeza que está desviadinho esse pedestal aqui. Ele não é assembleano pelo jeito. Então, quem vai a Jerusalém vai alegre. Então, e significa que os judeus, eles não vão para sentir, eles já vão sentindo. Não, tu não entendeu. Ah, vamos para adorar. Não, vamos adorando. Ah, vamos cantar. Não, vamos cantando. Vamos para. Não, vou cantando.
Não quero que as irmãs fiquem zangadas comigo, porque você não tem nada a ver com essa cultura que eu vou falar, mas não fica zangada. Essa história que aparece nas televisões aí, que nas peregrinações dos judeus, o homem, a mulher em cima do animal e o homem puxando, isso não existe na cultura judaica. Quem vai em cima é o homem e a mulher que vai puxando. Glória a Deus. Aí, irmã, deixa ele dormir no sofá hoje para ver. Manda. Por quê? Porque a cultura é, graças a Deus que você não vive nessa cultura, você é livre. Mas judeu vai cantando, vai adorando. E eu tenho uma palavra aqui, vocês que vieram para cantando, adorando, tiveram um dia difícil, mas vou para a igreja. Você ficou alegre, Deus vai te dar uma grande vitória essa noite. O terceiro bloco de salmos que nós temos, veja, o primeiro, salmos que louvam a Deus. O segundo, salmos dos judeus, que vão à festa. E o terceiro bloco de salmos na Bíblia são chamados salmos tristes, salmos de angústias, de crises, tribulações. Aí, o Salmo 88, ele faz parte não do primeiro bloco e nem do segundo bloco de salmos. O Salmo 88, ele faz parte do terceiro bloco. É um bloco de salmos que, quando os judeus, os levitas cantaram, eles estavam ou doentes, aflitos, desesperados, perseguidos, caluniados, mas mesmo assim eles tinham que cantar. Eu disse aos irmãos ontem na aula que eu dei sobre João Batista, que o levita, quando nasce, aos 5 anos de idade, ele é pego e levado para a escola, dá bem longe, né? Levado para a escola dos saduceus, e ali eles vão aprender o saltério. Ali eles vão aprender a tocar o saltério. O menino levita, com 5 anos de idade, ele já nasce, ele já adora a Deus. Ele já tem adoração nas veias. Aleluia. Ele aprende a louvar a Deus com 5 anos. O autor do Salmo 88 é um levita, o nome dele é Emã para nós e Remã para os judeus, porque o R no hebraico tem, o H tem som de R no hebraico. Então esse homem aqui é levita, ele adora. Mas se você analisar o Salmo 88, ele está sofrendo, ele está gemendo, ele está sendo perseguido, caluniado, ele está à beira da morte, mas mesmo assim ele não para de louvar. Eu vou deixar uma palavra aqui, eu queria que você deixasse ela enclausurada na sua alma essa noite. Tuas lutas não devem ser maior do que a adoração que você tem. Por mais que você sofra, a sua adoração está acima. Por mais que você... Ei, aleluia. Por mais que você seja perseguido, caluniado, enfermidades, a sua adoração deve estar acima, acima, acima. Porque quem nasceu para adorar como a igreja, nada detém, nada segura. Ah, pastor, eu não consegui adorar porque eu estou numa luta. Então você não está diante de Deus legal, porque a sua alma não está presa. Quem adora a Deus é seu espírito, é a sua alma. A luta, ela prende o corpo, mas não prende a alma. Então você pode estar sofrendo o que quiser, a sua alma está livre para adorar a Deus, porque luta não prende a alma. Este é um salmo triste, por quê? Porque esse levita, ele vai começar o salmo assim, vamos lá rapidinho? Verso 2, leia comigo aí, não fecha a sua Bíblia não. 88, 2, diz assim, verso 2 diz assim, ó, chegue à tua presença a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu. Existem 2 verbos aqui que eu quero destacar, que é o verbo clamar e o verbo inclina. São 2 verbos no hebraico que trazem um significado extraordinário. Por exemplo, o que significa o verbo clamar no hebraico? Clamar no hebraico significa fazer barulho.
O salmo começa dizendo: Senhor, eu clamo. No original diz: Senhor, eu faço barulho. Só que ele não tinha motivos, porque ele está sofrendo, mas mesmo assim ele faz barulho. Ele clama. Ele clama. Clamar é mostrar-se que está vivo. Clamar na luta é dizer para a luta: você pode ser mais forte do que eu, mas tu não és mais forte do que o Deus que eu sirvo. Clamar é mostrar que há vida. Então esse Emã, ele está, nós vamos descobrir já já, ele está à beira da morte. Ele sente que será sepultado. A luta é tão grande que ele diz: eu sofro desde a minha mocidade. Então ele está velho e continua sofrendo. Mas mesmo assim ele clama, ele faz barulho, ele adora. Fazer barulho aqui é pegar o saltério e começar a tocar e louvar a Deus. Oh, glória! Fazer barulho, clamar. E nós estamos vivendo um período hoje que querem nos silenciar. Eu estou muito chateado com algumas, muito chateado. A gente anda nesse Brasil. Pessoas que não são ainda fervorosas, pessoas aí que não têm um calor espiritual, dizem para nós que a gente faz muito barulho, que a gente não precisa fazer tanto barulho, que Deus não é surdo. Puxa, é melhor ele falar que ele é frio, é mais bonito, né? Eu sou frio, eu quero esfriar vocês também. Só que nós não vamos esfriar, porque não tem como vir a um culto e não sentir a presença do Deus do culto, o Deus da igreja. Aleluia! O verbo clamar está sempre associado, vou falar tudo, porque eu vou querer dormir. O verbo clamar está sempre associado a momentos difíceis. Só clama quem está pagando preço. Só clama quem está precisando de algo. Só clama quem está carente. Oh, aleluia! Oh, glória! Ninguém clama por clamar, só clamamos porque clamar no hebraico significa dizer socorro, Deus. Aleluia! Eu não tenho tempo para colocar textos nisto, mas há um texto que me chama a atenção do cego. Lembra do cego Timeu? Bar é filho, Timeu é o pai. Então ele não tinha nome, ele é chamado pelo nome do pai, filho de Timeu. Estava ali na entrada, ali, na subida para Jerusalém, Jericó. Jesus está subindo com a multidão. Aí eu vou explicar uma coisa, dei glória a Deus aí. Por que Bartimeu ouviu um barulho muito grande? Porque justamente os judeus estavam subindo para a festa da Páscoa. E como é que os judeus vão para Jerusalém? Cantando, 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 cantando. Então houve um barulho muito grande. Aí Bartimeu diz assim: quem é que vem aí? Alguém disse: é Jesus. Ah, Jesus é o nome comum. Jesus é o nome comum, ele calou, mas aí eles começaram a cantar, e o barulho foi maior, aumentando. Aí o Bartimeu disse: mas peraí, quem é? Alguém disse: ah, é aquele Jesus de Nazaré. Aí Bartimeu diz: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ei, mas você está clamando. Ele não vai, ele vai, filho de Davi. Há um detalhe, vai doer. Tem gente que quer nos silenciar, diz: ah, mas ele fala muito, ele grita muito. Você não sabe o que ele está passando? Não é você que está passando? Então você fica na sua, ele fica na dele. Se você não quer, ele quer. Porque se Bartimeu não clama, ele estaria cego até hoje. Porque alguém disse assim: cala a sua boca. E quem mandou ele calar a boca não tinha poder para fazer nada por ele. Mas de tanto ele clamar, Jesus disse assim: manda chamá-lo, manda chamá-lo, manda! Glória a Deus. Aleluia! Ah, mas Jesus vai entrar na cidade da moda e da cultura. Qual é a cidade da moda e da cultura? É a cidade de Tiro e Sidom. Jesus nesse dia está tão assim, eu não posso usar alguns termos aqui, porque, ai meu Deus, mas quando para obreiro a gente usa, né? Mas Jesus não queria muito falar com ninguém. Ele estava cansado daquela coisa, ministério. Ele disse: eu recebi um convite lá em Tiro e Sidom, vamos embora. E a Bíblia diz que ele vai para o extremo oeste de Jerusalém, de Israel. Mas como esconder Jesus? Diga para mim, como?
Quando ele entra na cidade lá, a mulher descobre a Ciro Fênix, não, filho de Davi, filho de Davi. E Jesus, e os discípulos atrás dela, filho de Davi, filho de Davi, filho... Aí o discípulo, Senhor, dá uma bênção para ela ir embora. Aí Jesus, nem dá moral, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E ela clamava. Parece que eu estou vendo ela gritando no pé do ouvido. Não sei se o ouvido tem pé, isso é a linguagem do menino, né? No pé do ouvido, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Até que Jesus entra na casa. Marcos diz que o milagre não foi na rua. É por isso que o evangelho sinótico é importante, né? Visão conjunta. Marcos diz que ele entra e ela entra. Aí na hora da refeição, ela, filho de Davi, Jesus disse assim, ó, mulher, é o seguinte, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos... Esse termo no grego, cachorrinho, precisa ser interpretado. Eu conheço gente aí falando, Jesus ofendeu. Primeiro que Jesus usava muito provérbios existentes na época. Sabe qual foi um provérbio que Jesus usou? Que ele só mudou o animal? Havia um provérbio dizendo que era mais fácil um elefante passar pelo buraco da agulha. Jesus usa o mesmo provérbio e coloca o camelo do que o rico. Jesus usou muito provérbios da época, era comum. A palavra cachorrinho no grego ali, se tu quiser dar glória a Deus, tudo bem. Não é cão, é aquele cachorrinho de casa. Sabe aquele cachorrinho que você cuida? De família. Esse deve ter um cachorrinho, né? Você deve ter um cachorrinho. Sabe qual é o cachorrinho? Aquele que você alimenta, que você segura, e ele fica lá ao redor da mesa, assim ou não, esperando. Se Jesus, é brincadeira, viu, mano? Se Jesus tivesse usado a palavra cão, cão é o vira-lata, é o sujo. Não, ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para quem é querido, vai comer. Aí ela disse, eu não quero que os filhos deixem de comer. Olha que mulher terrível. Eu quero que os filhos comam. E quando os filhos estiverem cheios, eu sei que eles vão lembrar de mim. Você lembra ou não lembra do seu cachorrinho? Duvido que você não lembre. Jesus disse, olha mulher, eu não tenho migalhas para te dar. Vai, porque a tua filha já está. Não tenha medo de clamar. Não tenha medo de dizer para Deus aonde dói. Eita! Não tenha medo de dizer para Deus aonde está machucado, irmão. Não, mas Deus sabe, Ele sabe. Mas quando você fala, você cria um relacionamento com Ele. Tem uns crentes aí que eu não entendo, ele dizem assim, não, Deus sabe, é lógico que Ele sabe, mas você sabe? Você só saberá se você clamar. Então, há um outro verbo aqui, eu tenho que correr, um outro verbo aqui é o verbo inclina. Se você der um glória a Deus nessa tradução aqui, eu vou ficar feliz. Quando a irmã diz assim, inclina, no hebraico a irmã está dizendo assim, Deus, eu sei que Tu és grande. E eu sou pequeno. Oh, glória. Você quer uma ideia melhor do verso, desse verbo? Pensa num pai grande, alto do meu tamanho, e uma criança pequena. Pensa aí, pensou? Legal? Analisou? Imagina a criança correndo em direção ao pai. Qual é a atitude do pai quando a criança está correndo em sua direção? Inclinar-se. Me ajuda aí, vai inclinar. Pega a criança e coloca no colo. Essa é a tradução do hebraico. Emã diz assim, eu sou a criança, e eu estou correndo em sua direção, e o Senhor como pai vai me colocar no colo. Sabe por que ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te machuca? Sabe por que você continua de pé? Sabe por que ninguém consegue tocar na tua família, nos teus sonhos? Sabe por que os teus inimigos não conseguem invadir o teu território? Porque para eles invadirem, eles vão ter que tirar você do colo de Deus. E no colo de Deus você está protegido, você está seguro. Não, eu quero que você faça barulho de glória a Deus aí. Ninguém vai tocar em você, porque Deus te coloca no colo. Oh, recalamandoria. Então a irmã está dizendo, inclina.
Emã está dizendo: eu estou correndo em sua direção, e eu sei que o Senhor vai me receber. É por isso, irmãos, que ninguém entende, porque você sofre e continua de pé, porque você sofre e continua adorando, porque você tem sempre um refúgio. Qual é o teu refúgio? É o colo de Deus, é o colo de Deus, é o colo de Deus. E Emã está dizendo isso, e ele começa o salmo falando do verbo clamar, falando do verbo inclinar, mas leia comigo o verso 4 agora. Aí ele vai mudar de assunto no salmo, e vai entrar num assunto muito delicado, e eu preciso que vocês entendam. O verso 4, Emã diz assim: sou contado com os que descem a cova, sou como homem sem força. Olhe para mim aqui, preste bem atenção. Esse verso 4, ele não é de Emã. Por exemplo, ele não foi produzido por Emã. Emã reproduziu, ou seja, ele pegou esse verso de alguém e pôs na hora do seu cântico. O verso 4 não é uma inspiração de Emã, ele ouviu de alguém. Por quê? Porque Emã é levita, e o verso 4 nós temos linguagem de guerra, de guerreiro, pois a palavra contado fala da contagem dos mortos, que os exércitos se degladiavam, e eles, em dado momento, eles faziam uma trégua, e cada um pegava os seus mortos, contavam os seus mortos, e enterrava os seus mortos. Então isso não é função de levita, porque levita não pega morto, não é função de um levita, não tem como. Outra linguagem de guerra é a palavra cova. Naquele tempo não tinha cemitério, aonde se enterrava os soldados mortos, cavavam-se cova. Se você estudar o período, a história da igreja no período das cruzadas, quando os cristãos se reuniram para libertar Israel do jugo dos muçulmanos, o que tem de guerra, já diz tudo a palavra cruzada, e o que tem de covas abertas para enterrar os soldados não é brincadeira. Então essas linguagens de guerra não são produzidas por um levita, porque a arma que o levita usa é o saltério. Ele não vence batalha lutando, ele vence batalha adorando. Então não é de Emã. Aí você diz: então, o senhor sabe? Lógico, você precisa estudar comigo o livro das crônicas. Ou seja, no tempo de Emã, quem era rei em Israel era um homem não muito famoso, chamado Davi. Este Davi, ele era guerreiro, sim ou não? O baixinho ali não era brincadeira. Só que além de guerreiro, ele era salmista. Além disso, ele era músico. Então Davi era um homem da guerra. E no tempo de Davi, sabe que a Bíblia diz? Que Davi escolhe 3 levitas chefes e coloca esses 3 levitas para supervisionar os demais levitas. Quem são eles? Gedutum. Quem são eles? Etã. E tem salmos dele. Quem são eles? Emã. Então Emã, Etã e Gedutum, eles eram os líderes de todos os levitas. E quando Davi retornava da peleja, ele reunia os adoradores, os levitas, porque ele queria adorar a Deus, agradecendo a Deus pela vitória na batalha. Só que lá Davi começava a contar: olha, foi difícil, olha, eu estou até sentindo algo maravilhoso aqui. Foi difícil a batalha, nós tivemos que contar muitos mortos, nós tivemos que enterrar, mas Deus deu vitória. E eu quero, então Davi começava a contar os feitos da guerra, da batalha. Emã escutava aquilo, a Emã começou a guardar aquilo, e na hora da prova que Emã está passando, ele lembra-se das expressões de Davi, e inclui a expressão de Davi no seu louvor. Ele diz assim: Deus, sou contado como os soldados mortos contados eram para serem enterrados. Só que a diferença de Emã é que ele não é um soldado morto, ele é um soldado ferido, mas morto ele não está.
Há uma palavra forte de Deus aqui. O problema que Emã está vivendo é tão grande que os inimigos de Emã pegaram-no e incluíram-no na fila daqueles que já estavam mortos. Vamos fazer a contagem? Pensa comigo, vamos pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí chegava em Emã e alguém dizia, mas ele está vivo. Alguém dizia, eu sei, mas como ele não vai passar dessa noite, é melhor enterrá-lo. Ei, mas a família dele está viva. Sim, mas como não vai melhorar, é melhor logo enterrar. Incluíram Emã em um momento que o problema é grande, mas ele está respirando. Deixa eu contextualizar isso hoje. Não é assim que muita gente olha para nós? Eu ouvi quando eu comecei ministério, eu ainda ouço hoje, e olha que eu já estou bem rebabado nesse trem, não vai dar certo, não vai a lugar nenhum, teu sonho não vai cumprir, aí vão incluindo você na fila da morte. Tua família não vai melhorar, teu casamento não vai melhorar, o teu filho não será liberto, o teu marido não será salvo, e vão incluindo a gente, sem a gente pedir, mas os inimigos se acham mais fortes do que nós. Aí vão incluindo o teu ministério, vão incluindo os teus sonhos. Quando você conta algo assim que você está prevendo que vai acontecer, alguém diz, não vai acontecer não, nunca vai acontecer, e começam a diminuí-lo, te apequenar. Mas eu estou aqui como profeta da Bíblia, dizer para vocês que mesmo que a gente esteja nessa fila, Deus vai nos tirar dela esta noite. Sabe por quê? Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Se tu não der glória a Deus no que eu vou profetizar, eu vou aí, no teu cangote. Ninguém vai enterrar sua família, ninguém vai enterrar seus filhos, ninguém vai enterrar seu ministério, ninguém vai enterrar seus sonhos, ninguém vai enterrar os sonhos, os projetos, as obras, aleluia. Era para você estar dando glória a Deus para chegar lá no Japão. Mesmo que ninguém acredite, Deus vai te colocar de pé, Deus vai curar a tua enfermidade, porque Deus é Deus. Aleluia! Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Vamos interagir, pega na mão do teu irmão. Eu não preciso nem dizer que eu estou em casa, né? Mas pega na mão do teu irmão. Vamos, obedece aí o pastor. Pega na mão do teu irmão e aperta, até ele falar está doendo, aperta. Diga para ele, essa cova não é para você. Essa cova não é para o teu filho, para a tua filha, mesmo que estejam cavando, dizendo é para você. Deus é maior do que a cova, Deus é maior do que os teus inimigos. Só adora, adora Ele. Pastor Lediel, é muito fácil nos envolver na derrota. E tem outra coisa, eu estou animado para falar, estou animado. E tem outra coisa, a cova, vamos imaginar, eu aprendi isso numa escola bíblica agora, em Brasília, que Deus cansa os nossos inimigos. O pastor ensinou uma outra coisa, não o salmo, mas ele falou, e existem expressões faladas na igreja, né, oralizadas, que entram assim e ficam guardadas, parece para o dia do amanhã. Todas as vezes que eu falo aqui da cova, eu me lembro da frase desse pastor. O ministério dele é pequeno, ele deve ter hoje umas 600 congregações, é uma coisa pouca, é coisa nada. E ele gosta muito da gente, é um senhor, e eu sou o único novo, assim, com idade menos de 40 anos, que dou aula lá na escola dele, porque ele é muito tradicional, mas Deus me colocou no coração dele, aí já viu, né? Deus é Deus e acabou, o resto tudo é Baal. Então ele disse, olha, Carvalho Júnior, Deus cansa. Irmãos, é verdade. Vamos imaginar, eu aprendi com Deus que Ele não vai impedir os teus inimigos cavarem a cova. Não, Ele não está interessado nisso. Ele vai cansar os teus, deixa eles cansarem. Não entenderam? Eu vou começar o Salmo 80, eu vou começar de novo. Porque Deus não podia interferir, mas Deus não vai. Porque quem vai cavar não é Deus e nem você, são os teus inimigos para você. Então,
E é bíblico isso. Por exemplo, Deus não interferiu que, não, vocês não vão aquecer a fornalha. Deus deixou aquecer. Estou na Bíblia ou não estou? Deus não disse assim, não, dê um pedaço de picanha aí para esses leões. Não, Deus deixou os inimigos não darem comida para o leão. Porque Ele vai interferir na hora certa. O Espírito do Senhor, que está conosco, que mora em nós, testifica conosco essa noite, que tem gente ouvindo o barulho aí das pás, né? Tchá, tchá, cavando o buraco para te enterrar e acabar com a tua vida. Agora nós vamos entrar no mundo espiritual, e você está sentindo, dizendo, meu Deus, aonde tu estás? Calma, a cova não está toda aberta, deixa, Deus quer abrir toda a cova. Esse é um milagre que Deus vai fazer. Aleluia. E essa cova aberta será o memorial da vitória e da ação de Deus. Oh, se você não der glória a Deus, eu vou aí. Tem a estrofe segunda do verso 4, ele diz assim, Deus, sou como homem sem força. Posso traduzir esse verso do hebraico para cá? Sabe o que significa um homem sem força? Emã está dizendo, Deus, se o Senhor não vier me ajudar nessa luta, eu não tenho como reagir mais. Esse homem está velho, ele luta há muitos anos, e ele está clamando para que Deus chegue primeiro, dizendo, chega antes dos meus inimigos. Ele está dizendo que se os inimigos chegarem primeiro, ele não tem como reagir, porque ele já lutou demais, já guerreou demais, já pelejou demais, já correu demais. Ele é um ancião, ele está nos últimos dias, então ele está dizendo, chega primeiro, chega primeiro. Se tu não der glória a Deus, Deus não vai chegar primeiro. Vamos lá, chega primeiro. Agora eu vou dar uma de pregador agora. Acabaram de cavar a cova. Alguém diz, vamos lá buscar o Carvalho Júnior. Não, também não posso só eu entrar nessa cova. Hoje eu entrei demais. A Maria. Também não vou botar o pastor Leidiel. Deus o livre também, né? Ai, meu Deus do céu. E o fulano, o Antônio. Peguem-no, tragam-no e vamos enterrar. Só quando os teus inimigos chegarem na porta da tua casa para destruir sua família, você que vai atender a porta, e você vai estar de pé dizendo, o que aconteceu? Alguém diz, não estava para morrer? Estava, Deus chegou primeiro e me levantou. Eu preciso que você dê um brado de glória a Deus aí. Quando os teus inimigos, ei, se tu não der glória a Deus, eu vou sapatear aqui, hein? Quando os teus inimigos forem buscar a tua família, teus sonhos, você já vai estar de pé renovado, cheio de Deus. Quem crê, quem crê, quem crê? Levante essa mão e dê o teu maior glória a Deus aqui esta noite. Vamos fazer a nova contagem, porque na primeira nós estávamos envolvidos, não é? Vamos fazer a nova contagem, 1, 2, 3, 4, aí quando chegar em você, na sua casa, alguém vai, não, tira, porque ele está vivo, ele está de pé, não entenderam, né? Ele já está de pé, ele está de pé, ele está vivo, irmão. Mesmo que você esteja contado com os que descem, Deus vai chegar primeiro e vai te dar força. Coloque, levante essa mão, recebe algo de Deus sobre a sua vida aí. Quem trouxe glória para esse culto? Quem tem aleluia para dar? Levante essa mão, receba o que os obreiros, eu estou ouvindo línguas estranhas aqui no altar, receba o que os obreiros estão recebendo, vai, só quem crê na palavra do Deus eterno. Agora coloca essa mão direita no ombro do teu irmão, coloca aí, transmita para ele, transmita para ela,
Diga para ele e para ela: essa cova não é para você. Deus vai renovar a tua força. Deus vai te colocar de pé. Deus ainda tem coisas grandes para fazer. Coisas grandes. Eu acho que está na hora de terminar. Escute isso. O Salmo começa com verbos. O Salmo também fala-nos da cova. Mas surge uma pergunta que é uma regra da hermenêutica. Por que que nós não seremos enterrados nessa cova? Fala para o seu irmão aí, diga: por quê? Não, eu estou falando com vivos aqui, não estou falando com morto. Por que você não será enterrado? A resposta, rapidinho, aí eu termino. Verso 6, lê comigo aí. Verso 6 diz: puseste-me, isso aqui é um pronome, na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos. Verso 7 diz: sobre mim pesa a tua. Puseste-me, esse me, o salmista está falando sobre Deus, que Deus pôs. Sobre mim pesa a tua, a palavra tua aqui é Deus, tua. Verso 8 diz: apartaste de mim os meus conhecidos e me, é a mesma referência do outro pronome, ele está se referindo a Deus, e me fizeste objeto de escárnio. Vocês querem entender essa tradução no hebraico? Objeto de escárnio é que por onde Emã passava, o pessoal zombava dele. Ei, tu não é crente? Tu não é levita? Por que está sofrendo? Me fizeste objeto. Por que que você não será enterrado? Eu tenho que terminar aí, porque se eu deixo você na cova, fica ruim a mensagem, né? Não posso deixar. Ai, meu Deus, eu tomei um café colonial, comi demais hoje. Então, escute. Por que que você não será enterrado? Olhe para cá. Porque quem está fazendo tudo isso é Deus. Irmão, se você entender essa parte do Salmo, eu vou sair daqui muito feliz. O salmista diz assim: a cova, atirado entre os mortos. Aí ele diz: puseste-me, Deus, sobre mim pesa a tua, fizeste-me. Então ele não fala que o inimigo, ele não fala que é o diabo, ele fala que tudo que está acontecendo na vida dele é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Só que isso é muito sério. Alguém diz assim: não, porque luta não vem de Deus. O mal, olhe para mim aqui, não é verdade isso. Nós temos um Deus que manda em tudo. Tudo Deus sabe. Quem é o autor de tudo? É Deus. Por exemplo, o livro de Jó, a história do Iob no hebraico significa aquele que é perseguido, tudo a ver com o nome dele, a tradução de Jó é aquele que é perseguido. Olha a história de Jó. Quem fez todo aquele processo na vida de Jó? Quem fez? Foi Deus ou Satanás? Foi Deus, porque Deus permitiu que Satanás fizesse, porque se Deus não permitisse, o Satanás não faria nada. Não entenderam, né? Vou pregar só para esse lado aqui agora. Se não fosse Deus, Satanás não matava filhos, porque vejam bem, a história de Jó cabe aqui, eu vou terminar. Por quê? Porque primeiro começa dizendo que havia um homem, o verbo haver, aquela coisa toda, na terra de Uzi. Então Uzi é Edom, Jó não é judeu, Jó é gentio, pronto. Aí a Bíblia fala as características do seu caráter: homem íntegro. O que é caráter no grego? É marca, que ele tinha 4 marcas. Ele era íntegro, ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. A palavra íntegro no hebraico é tam, T-A-M, não é a tam companhia, mas é a tam. E a tradução da palavra tam do hebraico para o português é completo. Então no original diz assim: e Jó era completo. O reto no hebraico é titizat, esse T é mudo, quer dizer, ele tem um alvo, porque Jó mora numa cidade totalmente idólatra.
A cidade de Uzi é uma cidade totalmente dominada por vários deuses, mas Jó e a família dele resolve servir o único Deus verdadeiro. É por isso que Deus se agrada dele. É por isso que Deus ama Jó. Aí é um detalhe, aí aparece no capítulo 1 o Pitfuri, né, o outro. Não foi o capeta que disse, eu vim aqui para falar sobre Jó, foi? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando ele dá uma volta, Deus diz assim, de onde está vindo? Alguém diz, olha como Deus não é onisciente. Ei, a Bíblia tem linguagem humanas para você entendê-la. Senão a história não funciona, por favor. É igual o caso de Adão. Adão, aonde estás? Alguém disse, quer me convencer que Deus não sabia. Lógico que ele sabia, mas ele queria que o homem falasse. Linguagem humana, história humana, amém? Aí, então tu viu o meu servo Jó? Aí ele aproveitou, também tem tudo, vocês sabem. Deus diz, então vai tirar tudo, mas poupa a vida. Satanás lutou, tentou matar Jó e não conseguia. Matou gado, matou filho, mas Jó, e não matou a mulher também, porque Deus não deixou. Na segunda prova, viu o meu servo Jó? Também não tosse, não toma remédio controlado, não sofre, não toma insulina, sabe o que é isso? Nem a dor na unha. Aí Deus disse, vai, mas quem manda na história? É o diabo ou Deus? É Deus. Vocês sabiam que o diabo pegou todas as doenças do mundo e jogou em Jó para destruir e não conseguiu matá-lo? Há uma doença no hebraico chamada macilento. Macilento, a tradução é magreza. Jó ficou tão magro, me ajuda na magreza, vamos lá. Jó ficou tão magro, vamos lá, tão magro, mas tão magro, se ele andasse, seus ossos quebrariam. Leproso, todo danificado, as unhas caíram o cabelo, meu Deus! Jó disse que ele era consumido pela traça. Jó disse que ele chorava noites inteiras a ponto de alagar o seu leito. Ele nem leito tinha, é linguagem hiperbólica. Ele quer dizer que o problema dele é muito grande. Ele diz, sofro há meses. Mas irmãos, o que é bonito é que na hora da prova ele olha para cima, olha, eu não sei para onde, mas ele diz assim, ele faz alguma coisa, e a mulher dele disse assim, tu ainda é crente? Sou. Eu vou terminar agora, senão a gente vai longe. Eu não aceito que fale mal da mulher de Jó. Eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Por muitas razões, entre as quais, que não é você que está sofrendo, não foi você que perdeu 10 filhos. Então essa mulher tinha direito de falar, essa mulher tinha direito de abrir a boca, porque ela enterrou 10 filhos. Mas eu vou no lado teológico. Por que essa mulher não é ruim? Se tu não der glória a Deus, eu vou embora. Por que essa mulher não é ruim? Porque Deus não deixou Satanás matá-la. Por que Deus não deixou? Porque ela é a fonte, pastor. Deus nunca vai destruir a fonte. Não entenderam? Os filhos foram destruídos e mortos, mas a fonte que geraria novos filhos, Deus diz, tu não toca, tu não toca, tu não toca, tu não toca. É uma profecia aqui, levante a mão para a gente não perder o costume. Você pode ter perdido algumas bênçãos, tudo bem, mas a fonte, ela vai continuar jorrando, jorrando, jorrando. Você pode ter perdido algumas portas, mas a fonte vai continuar jorrando novas portas. Você pode ter perdido algumas oportunidades, mas a fonte vai continuar jorrando, jorrando. E é com ela que Jó, porque lá no capítulo 40, já estou em outra história, né? Oh meu Deus, isso é mal, né? Lá no 42, quando Jó diz, eu sei que tudo pode, nenhum. Aí o verso 10, a Bíblia diz assim, mudou Deus. Diga comigo, mudou Deus. Então quem foi o autor da prova de Jó? Deus. Porque se fosse o diabo, o autor ia dizer, e o diabo mudou. Não, o diabo só fez o que Deus quis. Mas quem manda é Deus. E quem mudou foi Deus. Aí a mulher dele chega grávida, chega um aluno, eu estava numa escola bíblica, aí um aluno chegou assim, disse, pastor, eu queria um versículo que indicasse que Deus curou Jó, porque a Bíblia não fala. Eu digo, fala.
Mas como eu já li, eu digo, olha, meu, quando a mulher aparece a primeira vez dizendo, estou grávida, o homem está curado, meu irmão. Estou na Bíblia ou não estou? Você acha que um macilento, um leproso, deu para entender ou está difícil? Deu para entender ou está difícil? E olhe para cá, já estou grávida. Já estou grávida. Isso passando o período, lógico, né? Já estou grávida. Quantos filhos tem? Já estou grávida. Já estou grávida. Já estou grávida. Quantos nós temos? Já estou grávida. Já estou grávida. Aí depois, já estou grávida. É menina. Gemima. Tradução, aquilo que voa. Já estou grávida. Outra menina. Késia, o hebraico diz que é uma raiz que cheira. Planta aromática. Já estou grávida. É a Keren Hapuk, que original diz que é um vaso que joga na parede, joga no chão, joga em qualquer lugar e não vai quebrar. É algo inquebrável. Depois dessa luta que você está passando, era para você estar com a mão assim, ó. Depois dessa luta que você está passando, Deus vai te dar algo inquebrável. Inquebrável. Quem crê, inquebrável. Então, sabe por que essa luta não é sua? Não é o diabo? É por isso que Emã diz, tu me pôs, quer dizer, quem põe tira, quem fecha abre. É por isso que quem manda é Deus. O bem é Deus, o mal é Deus, terremoto é Deus, de tudo é Deus. Vocês acham que não foi permissão de Deus que aconteceu no Nepal? Um país idoso, vocês acham que não é Deus agindo, gente? Nós que somos, mas que homem maldoso, não, é ação de Deus, a gente fica triste. Mas tudo que o homem planta, ele colhe. E o Brasil não vai ficar longe de muitas coisas, não. Cuidado, é Deus, é Deus. Posso só falar de um verso e terminar? Você me dá 2 minutos? Amém? Ninguém vai morrer não, né? Leia o verso 18 e eu termino aqui rapidinho. Os irmãos estão entendendo a nossa conversa hoje? Verso 18. Eu não ia falar sobre, eu ia parar aqui, mas me deu vontade de ir rapidinho aqui, ó. Verso 18 diz, repita comigo, para longe, não, só os vivos, para longe de mim, afastaste amigo e companheiros, e os meus conhecidos são trevas. Interessante que esse salmo termina assim tão, né? Os teólogos me ensinaram que esse salmo termina não terminando, né? Mas olhe para cá, essa palavra afastar no hebraico significa isolamento. Então Emã vai passar por um período muito difícil agora, e ele termina o salmo dizendo, o Senhor afastou. O que é afastar? A palavra afastar fala de cerco. Então Deus cercou o Emã, colocou ele dentro de um cerco, e Deus afastou amigo, que é singular, a tradução correta, e companheiros, que é plural. Esses companheiros, a Bíblia está falando dos seus 2 amigos levitas. Quem são? Gedutum e Etã. Deus cercou Emã e disse assim, ninguém agora vai entrar nesse cerco. É eu e você, você e eu. Irmãos, tudo que esteja passando aí na sua vida, e você diz, mas ninguém me liga, mas por que ninguém me ora? Mas por que ninguém me vê? Não é que a igreja deixou de te amar, não é que a igreja não, é que você agora está cercado, e Deus está tratando diretamente com você, porque a gente gosta de ouvir um telefonema na hora da luta, mas tem lutas que Deus nos cerca, que Ele afasta todo mundo. Aí você diz que Deus mal, não, é que Ele quer que você aprenda, depender dEle, experiências com Ele, aleluia. O pastor Nilton, eu estou aqui tantos anos, ele não me olha, não vai te olhar enquanto Deus não tirar o cerco, que você precisa aprender.
Aí você diz: meu Deus, mas cadê aqueles irmãos que diziam que me amavam? Continuamos te amando. Só que esse cerco estabelecido por Deus, ninguém pode passar por ele. O Etan, o Gedutum, queriam ver o Emã, mas ele diz: o Senhor não deixa eles chegarem, porque Deus queria criar um relacionamento. Existem lutas que você precisa passar só você e Deus, senão você não vai amadurecer nunca. Até no nosso caso, eu me sinto privilegiado que eu vou completar, nem parece, vou completar 46 agora, nem parece, né, irmão? Olha, ó, olha que coisa, charme, bonitão, haja insulina no negócio, né? Mas olha aqui, eu já fui cercado por Deus, que eu clamava e ninguém me ouvia, e eu clamava para a pessoa me ouvir, ele só me olhava. Mas hoje eu entendo porque Deus me cercou, porque Deus quer criar relacionamento. Você não pode fugir da igreja no período do cerco, você tem que vir. Ai meu Deus, sou do círculo de oração, cadê as irmãs? Continuam te amando. O ministério continua, só que até às vezes o teu pastor lá, o pastor Niltinho, ou um pastor auxiliar, diz: eu vou te visitar, aí ele não chega, você fica triste. Foi Deus que não deixou ele chegar, porque não é hora, não é momento, senão você não aprende. Você precisa aprender. Para você aprender, você tem que parar de ser amamentado, paparicado. Você tem que entender que existem momentos de Deus. Só que há um detalhe: opa, quando Deus tirar esse cerco, todos nós nos alegraremos com a tua vitória. E depois desse cerco, irmão, tu vai sair diferente. Mas você precisa aprender isso. Deus, esse salmo termina Deus cercando o salmista. E ele diz assim: o meu único amigo são as trevas. A palavra trevas no hebraico não tem nada a ver com essa assombração. Trevas no original aqui é solidão. O único amigo que Emã tinha nesse período era a solidão. Talvez você tenha um travesseiro, fala com o travesseiro. Estou mentindo aqui? O volante do carro. Fala, vai andando na rua falando. Alguém diz: olha, ele está louco. Não, é porque tu sabe. Só que tu tem um amigo. Tu tem alguém que não perde você de vista. Aleluia. Tu tens alguém que está te acompanhando e torcendo e acreditando: ele vai dar conta, ele vai passar, ele vai dar conta. Não desistam, irmãos da fé, permaneçam fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai nos decepcionar jamais. Quem recebe esta palavra, diga: eu recebo, e adore a Deus essa noite por tudo. Quero orar com a igreja. Fique sobre os seus pés, coloque a mão no ombro de alguém, vamos orar uns pelos outros. Eu queria tanto que você orasse por esse companheiro que está do teu lado. Ore por ele, ore por ela. Diga: Senhor, teu filho está atravessando momentos que só o Senhor sabe. Assim como Emã, Senhor, muitos sofrem silenciosamente. Só tu sabes o que ele passa no lar, no trabalho, no dia a dia. Vem à tua casa, Senhor, com este sorriso, mas tu sabes como está o seu coração, a sua alma. Tu sabes o período das humilhações, das provas, das lutas, mas o Senhor é Deus. O Deus de Emã é o nosso Deus, o Deus que cuidou de Emã cuidará de você. Ore por teu amigo, ore por teu irmão, estenda sobre ele as tuas mãos. Diga: Deus, ajuda o teu filho, o meu irmão. Não tenha vergonha de chorar. Eu vejo muita gente chorando, chore mesmo, porque é a tua alma que está falando, cada lágrima.
Começa a encher crentes com o teu Espírito Santo. Renova esse teu filho que chegou cansado, abatido, desanimado, com medo dessa cova que abriram. Mas esta cova não é para ele, não é para a sua família, pois o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Continua abençoando teus filhos, ó Pai, dando vitória para eles, que amanhã, esse dia de quarta-feira, seja um dia diferente na vida de todos os teus filhos. Ei, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, que essa quarta-feira que se aproxima, Senhor, seja uma quarta-feira diferenciada, poderosa, com milagres, portas abertas. Comece a adorar a Deus essa noite pela vitória que Ele vai te dar. Comece a adorar essa noite, porque o Deus de Emã é o teu Deus. Ele te coloca no colo, Ele não deixa ninguém tocar em você. Pai, traz o pastor Niltinho na palma das tuas mãos, que ele possa chegar em segurança. Continua abençoando o pastor Lediel, ajuda o teu filho. Continue iluminando a sua mente, dando graça, dando força. Oh, todo o ministério, todos os departamentos desta igreja querida, continua com as tuas mãos estendidas. Agora você vai abraçar um, vai abraçar dois, vai abraçar 40 e diga para ele: o Deus de Emã é o nosso Deus. Vamos. Mas dá um abraço de crente, dá um abraço de quem acredita, dá um abraço de quem confia. Diga: o Deus de Emã, o Deus de Emã.